Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Thiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Nesta videoaula nós vamos começar a conversar sobre financiamento empresarial. Como que as empresas captam recursos financeiros a fim de fomentar e financiar as suas operações. Para entender um pouco mais sobre isso, convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? A primeira questão que nós temos que ter em mente quando nós falamos sobre financiamento organizacional, financiamento de empresas, é sobre que tipo de financiamento nós estamos falando. Se é um financiamento de curto prazo, uma busca de recursos junto ao mercado para financiar as minhas operações do dia a dia, aquilo que a gente pode chamar de administração do capital de giro, ou se é um financiamento de longo prazo, um financiamento que eu estou em busca de recursos, até mesmo às vezes de sócios ou de grandes montantes de recursos, para financiar a ampliação da minha empresa ou o início das atividades da minha empresa, um financiamento de longo prazo. Nós vamos iniciar essa nossa videoaula falando um pouquinho sobre essa diferença do financiamento de curto e de longo prazo, mas desde já deixo claro que o nosso foco aqui nesta videoaula é falar um pouquinho sobre o financiamento de longo prazo, né? O financiamento que vai suportar aí a operação da empresa. Então, para financiar suas operações, as empresas podem lançar mãos de financiamentos de longo e de curto prazo. Os financiamentos de curto prazo auxiliam a empresa a cobrir gastos rotineiros e do dia a dia. Já os financiamentos de longo prazo ajudam a empresa a conseguir recursos financeiros para ampliar sua atuação no mercado, para comprar novas máquinas e equipamentos, para atender a previsão de crescimento, para modernizar a sua estrutura física, para expandir a capacidade de produção, dentre outras coisas. Antes de a gente avançar para outras questões, eu queria chamar a atenção por um aspecto importante aí do financiamento de curto prazo. Vamos ver isso um pouco melhor. É muito comum que as empresas precisem de financiamento de longo prazo. Aquele financiamento que vai permitir com que ela aumente a sua produtividade, compre máquinas, construa galpões e por aí vai. Mas também é comum que as empresas precisem de financiamento de curto prazo. De toda forma, o financiamento de curto prazo precisa ser muito bem analisado, o de longo prazo também. Mas o de curto prazo tem que ser observado se a empresa não está buscando financiamento para cobrir uma operação deficitária. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma operação na sua empresa que seja uma operação que dê lucro, mas você está com um problema pontual de caixa. Vou dar como exemplo uma empresa que produza iates, lanchas de luxo e por aí vai. Talvez ela passe 2, 3, 4 meses fabricando um único barco e essa fabricação deste barco pode dar um grande lucro para a empresa. Mas, como ela passa 4, 5 meses fabricando uma única unidade que é vendida após talvez esse período, então ela precisa de um capital de giro muito alto para financiar, para pagar aí todas as suas despesas ao longo aí desses meses até que seja feita a venda e até que entre essa receita da venda deste barco. E aí, se ela precisar de um financiamento de curto prazo,
para financiar esse capital de giro, a princípio nós não vemos problema se esse custo, né, os juros, aí, o custo desse financiamento estiver, né, possa ser coberto pela lucratividade dessa operação. Agora, se você compra e vende, né, diariamente e essa sua operação diária começa a dar prejuízo, talvez a sua operação seja deficitária. E aí você buscar financiamento de curto prazo para pagar as contas e aumentar esse rombo, né? Porque aí você vai continuar realizando operações e como a sua operação é deficitária, cada nova operação, mais prejuízo. Então, tem que estar muito claro isso para os engenheiros, para os empreendedores, os gerentes financeiros e administrativos, precisam identificar muito bem essa situação. Se é um problema financeiro de fluxo de caixa e que pode ser resolvido com um financiamento de curto prazo, ou se a operação está deficitária, e aí nesse caso o melhor é parar o quanto antes a operação, ao invés de pegar um financiamento que vai ter um custo acima do que já tinha o recurso, né, que não tinha juros e nem taxas e por aí vai. Então vai ter esse recurso financeiro vai ser mais caro e ainda vai gerar mais prejuízo. Então, cuidado com o financiamento de curto prazo. Cuidado também com o financiamento de longo prazo, mas especialmente com o financiamento de curto prazo, porque você pode estar, na verdade, colocando dinheiro numa operação deficitária, ok? Voltamos aqui. Bom, então, a gestão do capital de giro constitui-se em algo vital para o bom resultado da organização. Administrar muito bem esse fluxo de caixa do dia a dia é uma das razões que vai determinar aí o sucesso ou o fracasso da organização. Uma vez que esse fluxo e essa administração do capital de giro corresponde ao fôlego financeiro para que todos os compromissos sejam saldados e a empresa possa comprar matérias-primas, produzir, estocar, vender, pagar salários e por aí vai, sem passar por dificuldades. Os primeiros sinais de que uma empresa não anda nada bem é quando ela começa a precisar de entrada de recurso, né, de receita, hoje para pagar despesas que vencem hoje. Isso é muito temerário, porque você pode ter aí alguns clientes que por algum motivo não façam o pagamento e você não vai ter essa receita e aí você compromete toda a sua gestão do capital de giro. Então, você precisa ter uma quantidade de recursos que esteja na organização para pagar as suas dívidas mais que estão vencendo no curto prazo, sem aí a necessidade de entrada de capital, né, de receita por parte de vendas, de clientes e por aí vai. A gestão do capital de giro pode exigir financiamentos de curto prazo, foi isso que nós falamos há pouco. Bom, indo agora para o financiamento de longo prazo, que é aí o foco desta videoaula e da próxima, nós temos que as operações de financiamento junto ao mercado é fruto do relacionamento que a empresa possui com bancos, com investidores, né, que podem aí se tornar sócios da empresa, por exemplo, agências governamentais do estado, do país ou até internacionais e por aí vai. A isto vincula-se também a capacidade que a empresa possui em informar sua condição para que estes possam avaliar sua capacidade de risco, visando a concessão de linhas de financiamento. Nesse slide, é bastante importante você entender e verificar com facilidade que para a empresa, essa transação
é um financiamento de longo prazo. Mas para quem está do outro lado, para quem está fornecendo os recursos financeiros para a empresa, essa transação é, na verdade, uma transação de investimento. Então, a empresa capta o recurso como financiamento a ela, mas para quem entrega o dinheiro é um investimento. E o investimento, ele sempre tem uma relação de risco e retorno. Espera-se que o investidor assuma mais riscos se o retorno esperado com aquele investimento for maior. Se o retorno esperado for baixo, o investidor vai preferir colocar o seu dinheiro lá na renda fixa, na poupança. Poupança hoje é um pouco assim, modo de dizer, né? Mas em CDI, em títulos do Tesouro e por aí vai, em renda fixa. O investidor só vai colocar dinheiro na renda variável, no mercado de ações, que são partes de empresas, ou mesmo investir em uma determinada empresa, se tornando sócio dela, ou por aí vai, se ele acreditar que ali ele vai ter um retorno bem maior do que lá na renda fixa, no tesouro e por aí vai. Só que, quanto mais segurança você passar para o investidor de que esse empréstimo será devolvido, é mais fácil você vai conseguir esse financiamento e provavelmente a taxas de juros melhores. Então, é muito importante você poder transmitir essas informações de capacidade de pagamento do financiamento para conseguir juros melhores taxas e por aí vai. Aonde a empresa pode buscar recursos financeiros a fim de financiar as suas operações? Naqueles locais que a gente chama de fontes de financiamento. Referem-se aos agentes financeiros, instituições bancárias, os bancos de forma geral, instituições de fomento. Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem o Badesc, no Brasil tem o BNDES, aqui na região sul do Brasil tem o BRDE e outros agentes, Aqui em Lages mesmo, para pequenos negócios, tem aí o Banco da Família, que não se assemelha muito a um banco convencional, é mais aí uma agência de fomento e por aí vai. Além disso, buscar novos acionistas que vão ter aí duas possibilidades de você atuar como sócio em uma empresa SA, ações ordinárias e preferenciais. Nós vamos falar um pouquinho mais na próxima videoaula. E também a possibilidade, se não for numa SA, numa limitada, do ingresso de um novo proprietário, aí, de um novo investidor. Essas fontes de financiamento devem aí proporcionar subsídios financeiros à empresa, desde que observadas as exigências legais e remuneratórias de cada agente, de cada fonte de financiamento. Nós vimos que tem ali os bancos. Na próxima videoaula nós vamos falar aí sobre o mercado de ações. Mas agora nós vamos falar sobre o relacionamento com essa determinada fonte de financiamento, que são os bancos. Aquilo que a gente chama de contratos bancários, de tipos de relacionamento que você pode ter aí com o banco. São contratos, os contratos bancários, onde uma das partes é um banco ou uma instituição financeira e a outra parte aí é a empresa ou você, pessoa física. As principais modalidades de contrato bancário típico são: depósito bancário. É o principal contrato bancário onde o cliente entrega determinada quantia em dinheiro a uma determinada instituição financeira para que ela o guarde e a restitua quando for solicitado pelo cliente. É a ideia inicial de um banco, um lugar feito para guardar dinheiro. Então, esse contrato de depósito bancário é
essa abertura de uma conta, um lugar onde você vai lá depositar o seu dinheiro e depois pode ir resgatá-lo. Ele vai ficar seguro lá naquele local. Você, claro que hoje em dia também, né, pode aí emitir boletos, você pode ter uma maquininha de cartão e aí receber do seu cliente, já cai direto lá na sua conta e a partir de lá você faz pagamento e tudo mais. Tá, mas essas opções de serviços ofertados em virtude da conta bancária tem relação, né, com o contrato bancário de depósito bancário. Um outro tipo de contrato bancário que nos interessa nessa videoaula, né, que nós estamos falando sobre financiamentos, é o mútuo bancário. É o contrato em que a instituição financeira empresta determinada quantia em dinheiro ao mutuário, que se obriga a restituir o valor emprestado com juros e os demais encargos contratados. É um empréstimo, certo? Só que é um empréstimo feito de uma forma com que não se tenha aí um bem em garantia. Então, nesse modelo de empréstimo, é muito provável que os juros, né, e os encargos sejam maiores aí que em outras modalidades, justamente porque o risco do banco é maior. Apareceu aqui nesse conceito a palavrinha juros. E é bastante importante que, como nós estamos falando aqui de financiamento, né, de empréstimos, enfim, que você compreenda muito bem o que é os juros e o que é o valor principal. Em virtude disso, vamos dar uma paradinha e vamos ver isso um pouco melhor. De uma forma bastante simples, você precisa compreender que os juros são a remuneração pelo empréstimo daquele dinheiro, daquele recurso financeiro. Então nós vamos falar aqui ao longo da nossa disciplina daquilo que a gente chama de principal. Principal é o valor que você pega no banco, por exemplo, e que você depois de um tempo precisa devolver. E os juros é justamente a remuneração que você vai pagar por esse empréstimo que o banco lhe fez. Para que isso fique bem claro na sua mente, pense numa analogia de um imóvel e o seu aluguel. Quando você vai no banco e pega um empréstimo, um financiamento de R$10.000 e se propõe a pagar para o banco 20 parcelas de R$1.000, que ao final vai dar 20 mil, o que você está fazendo? Na verdade é o seguinte, você está pegando 10 mil, que é o principal, e vai devolver para o banco 10 mil. Como se você estivesse alugando uma casa. Você vai pegar uma casa que não lhe pertence, que tem uma outra propriedade, um outro proprietário, você vai usar aquela casa durante 2 anos e você mensalmente vai pagar um aluguel a esse proprietário do imóvel e depois você vai devolver esse imóvel ao proprietário. Da mesma forma, é este empréstimo, esse financiamento feito no banco. Você pegou R$10.000 do banco, ao final dos 20 meses de financiamento, você vai ter devolvido ao banco os R$10.000 que ele lhe emprestou e vai ter devolvido ao banco outros R$10.000 que, na verdade, estão aí simbolicamente atrelados ao pagamento do aluguel por você ter utilizado esses R$10.000 que não lhe pertenciam, como a casa, lá no caso do aluguel, não lhe pertence, esses R$10.000 também não lhe pertence. Na casa você tinha que pagar o aluguel,
nos 10 mil reais você tem que pagar os juros. Os juros, de uma forma simples para a gente entender, é o pagamento do aluguel pela utilização de um recurso financeiro que não lhe pertence. Tá ok? Entendido isso, voltamos aqui. Então, além do depósito bancário e além do mútuo bancário, um outro contrato bastante comum que nós temos com os bancos e seus clientes é a alienação fiduciária. É o contrato acessório atrelado ao mútuo, né, ao empréstimo, onde o mutuário fiduciante aliena a propriedade de um bem ao mutuante fiduciário. O fiduciário, o banco no caso, terá apenas a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem em questão. Enquanto o fiduciante, né, aquele que pegou o empréstimo, o cliente, terá a posse direta do bem. Quando o fiduciante, o cliente, não paga as parcelas do mútuo do empréstimo, o fiduciário, o banco, poderá ingressar com a ação de busca e apreensão, podendo inclusive pleitear concessão de liminar sem oitiva, sem sequer a justiça precisar ouvir, né, as justificativas, enfim, do fiduciante. Um exemplo muito comum desse tipo de contrato de alienação fiduciária é o financiamento de carros, de veículos. Então, o carro que você compra, né, e você não paga ele à vista, você parcela a compra desse carro utilizando um dinheiro que você não tem, então você pega emprestado esse dinheiro e aí tem que pagar um aluguel por estar usando um dinheiro que não é seu. Então, esse pagamento do principal e dos juros fica atrelado como garantia o próprio carro que você comprou. E se você não pagar esse financiamento, né, as parcelas aí da amortização desse financiamento, então o banco vai lá e pode pleitear, né, uma ação de busca e apreensão e pegar o seu carro que vai a leilão, enfim, e aí o banco garante, né, a restituição do dinheiro que lhe emprestou. Como você tem um bem em garantia, que é o próprio carro, os juros e os custos desse financiamento tendem a ser menores do que o mútuo bancário simples, vamos chamar assim, né? Sem nenhum tipo de alienação. Um outro tipo de contrato bancário são os descontos bancários, que é um tipo de contrato em que a instituição financeira antecipa o valor de um crédito contra terceiros ao cliente e, em virtude disso, desconta determinada taxa de juros. No desconto bancário, se o título não for pago, o banco tem direito de regresso contra o cliente. Aqui o cliente é o cliente do banco, né? E não aí o terceiro que deve ao seu cliente. Esse tipo de contrato é bastante utilizado pelas empresas. Não deveria, porque tem um custo aí alto de juros, mas muitas empresas usam. Como é que funciona? Você vai comprar um computador novo, ok? Você chega numa loja e compra esse computador que custa aí 3 mil reais, você parcela em 6 vezes de 500, ok? Você pode pagar essas 6 vezes de 500 em 6 boletos, por exemplo, de 500 reais, ou passar o cartão de crédito e você vai pagar aí no cartão 6 vezes de 500 reais. Mas, muitas vezes, a empresa, a loja que lhe vendeu o computador, ela não quer esperar para receber o dinheiro. Ela está com problema de fluxo de caixa e por aí vai, então ela precisa desse recurso mais rapidamente. O que ela faz? Ela antecipa esse crédito. É isso que a gente chama de descontos bancários. Aí o banco vai dizer isso, ela já vai ter lá emitido para você os 6 boletos, ou já vai ter passado o seu cartão, né, na maquininha em 6 vezes. Ela vai chegar lá para o banco e o banco vai pagar para ela, ao invés dos 3 mil reais,
por exemplo, R$ 2.700. O banco deposita R$ 2.700 na conta da loja e recebe do cliente as 6 parcelas de R$ 500, que dá aí os R$ 3.000, ok? É um outro tipo de contrato, né? E se você, cliente da loja, não pagar 2 parcelas, por exemplo, lá, os 2 boletos finais, você não pagar, o banco desconta essas 2 parcelas de R$ 500 da própria loja, e aí a loja, claro, aí tem o direito de botar você no SPC, enfim, e lhe cobrar os boletos. Mas é isso que aqui diz, que o regresso, né, se dá contra o cliente do próprio banco. E uma última forma aí de contrato bancário, também muito comum, né, é a abertura de crédito, que é um contrato pelo qual a instituição financeira disponibiliza ao correntista determinada quantidade de dinheiro, mesmo que ele não tenha pedido explicitamente, né, para que ele possa utilizar. Isso é muito comum, por exemplo, naquilo que a gente chama de cheque especial, que é um limite, além do que você tem de dinheiro na sua conta bancária, você pode utilizar ali mais R$ 1.000, mais R$ 2.000, ou enfim, o quanto for aí o seu limite do cheque especial. Isso também é um tipo de crédito do cartão de crédito. Então, se você, né, o banco ali coloca, ele abre, né, uma quantidade, um limite ali de recursos que você pode utilizar ali no cartão, que é uma forma de crédito, para você compra, né, e você passa a dever aquele crédito para o banco. Importante, esse tipo de crédito são os mais caros que existem no Brasil, porque são aí os créditos de maior risco, em virtude de que o cliente sequer pediu esse dinheiro para o banco, né, e não comprovou ali a sua capacidade de pagamento, não assinou contrato específico e nada disso. Então, ele tem uma alta taxa de juros. Então, cuidado, não entrem no cheque especial, não usem esse dinheiro que está à disposição na conta, e também podem usar aí o cartão de crédito, mas não deixem de pagar a fatura mensal, mesmo aquela fatura mínima ali, né? Não entre no crédito rotativo do cartão de crédito, porque são juros abusivos, né? Você vai pagar aí um dinheiro para o banco. Se você está com um problema emergencial, né, e não tem como pagar a sua conta do cartão de crédito, é melhor você usar um outro tipo de empréstimo, pega um empréstimo num outro formato, no valor da sua conta ali do cartão de crédito, paga a conta do cartão de crédito e fica devendo, né, em parcelas que você vai determinar naquele outro contrato, por exemplo, né, no mútuo bancário, que a gente chama, né, naquele outro contrato de empréstimo de financiamento. Não fique, né, tentando ali ficar pagando só o mínimo do cartão de crédito, porque isso vai lhe causar danos bastante grandes. Muito bem, estamos chegando aí ao final desta nossa videoaula. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre um outro tipo de fonte de financiamento, uma outra forma de financiamento, que é através da emissão de ações no mercado, enfim. Mas, por enquanto, nós ficamos por aqui. Já estou lhe aguardando na próxima videoaula. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.